Você que tem a sua Bíblia, abra comigo em 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 23. Irmãos, essa noite eu tive uma experiência grande com Deus. Eu sentei para estar preparando a mensagem, né? Lendo, relendo. E a mente, ela deu um branco. Olhei vários versículos, vi várias mensagens, ouvi e não vinha nada. E já era 7:30 da manhã e não tinha nada. E eu olhando no relógio, eu comecei a ficar ansioso. Falei, Deus, está chegando a hora. E não veio nada. Aí o Espírito Santo começou a falar ao meu coração sobre desafios. Eu preguei sobre desafios sexta-feira. E Deus continuou falando comigo sobre desafios. E o tema é desafios. Fugir ou vencer. E Deus começou a me levar na história de Davi, quando um gigante veio até diante do povo de Deus e começou a desafiar todo mundo. E todos aqueles que estavam vendo e ouvindo aquele desafio, ninguém teve a coragem de lutar. E hoje não é diferente na nossa vida, irmão. Às vezes você está na sua casa com um desafio e ninguém tem coragem de lutar. Mas nós louvamos a Deus que Deus sempre levanta alguém. E esse alguém às vezes está esquecido lá no cantinho da sua casa, que ninguém dá nada por ele. E Deus vai lá e levanta e faz vencer o desafio. Olha o que a Bíblia vai dizer. E estando ele ainda falando com eles, quem estava falando? Golias, o gigante, o desafiador, desafiando o exército de Israel. O homem, eis que vinha subindo dos exércitos do Filisteu, homem guerreiro, dando continuidade, cujo nome era Golias, o Filisteu de Gade, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele e temiam grandemente. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Irmãos, a nossa vida, desde quando nós estávamos sendo gerados no ventre da nossa mãe, nós já começamos a enfrentar grandes gigantes. E eu posso aqui classificar na nossa vida gigantes de várias formas. Existe o gigante familiar, existe o gigante conjugal, existe o gigante ministerial, existe o gigante financeiro, existe o gigante na área da saúde. São vários que eu e você enfrentamos todos os dias. E eu pergunto para mim e para você, há quanto tempo esse gigante
está te desafiando. Sabe quantos dias levou a afronta deste homem perante Israel? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui que o vento levantou. Aqui. Golias desafiou os israelitas a lutar por 40 dias. Olha só, irmão. Israel foi o maior projeto da criação de Deus. Porque se você for ver a história do cristianismo, Deus veio simplesmente para a nação de Israel. Povo que foi escolhido a dedo por Deus, povo que Deus ama até hoje, só que ao decorrer da trajetória deles na terra, eles começaram a se distanciar de Deus. Eu já vou ser ousado aqui. Hoje não é diferente. A igreja do século 21, a igreja que vai trazer Jesus de novo, está se distanciando dele a cada dia que se passa. E Golias desafiou aquela nação. Não existe no exército de Israel um homem capaz de me confrontar em uma luta individual. Todos correram, irmão. Todos fugiram. Agora vamos trazer aqui para mim e para você. Quando os problemas batem à porta da nossa casa, a primeira coisa que fazemos é fugir. A primeira coisa que fazemos é nos ausentar da igreja. A primeira coisa que fazemos, paramos de orar. Paramos de buscar. E eu pergunto para mim e para você, se pararmos de orar, se pararmos de buscar, vamos vencer os gigantes que estão dentro da nossa casa? Irmãos, eu vou falar aqui com mais ousadia. Às vezes o gigante na sua casa é seu marido, é sua esposa, é seu filho, é sua filha, é o gigante que se levanta contra nós. E Golias se levanta e ninguém toma atitude até chegar no ouvido de quem? Davi. Então vamos lá. Ninguém teve coragem de enfrentar, até que um menino chamado Davi apareceu. Irmãos, Jessé tinha vários filhos. Os filhos de Jessé, se você olhar a Bíblia, todos eles eram homens formosos, homens bonitos, homens de estatura física de um guerreiro, de um lutador. Mas Davi era diferente de todos os seus irmãos. Davi era como eu, pequenininho, ruivo. Você já viu uma pessoa ruiva? Tem uns que fica assim até quase laranjado, né? Tem uns que o cabelo dele é até amarelado, cheio de pintinha. Ele era ruivo, pequenininho. E os seus irmãos chegavam assim, ó, e olhavam ele de cima para baixo. Você não vai dar nada para a nossa família. Você não vai trazer benefício nenhum. Você não tem nada de guerreiro. Você não tem nada de lutador. Só que ele tinha uma coisa que nenhum deles tinha. O coração que ardia para a presença de Deus. É isso que está faltando no altar de Deus, na igreja de Deus. Um coração que arde pela presença do Espírito de Deus.
E isso Davi tinha e ninguém podia tirar dele. Aí o pai olha para ele e fala assim: como você é o menor da casa, como você é o diferenciado da casa, eu vou te dar uma tarefa. Você vai cuidar das ovelhas. Cuidar de ovelha não é fácil. Quem aqui já cuidou de ovelha, está cuidando de ovelha? Levanta a mão. Cuidar de ovelha é fácil, irmã? E Davi estava cuidando das suas ovelhas. E se você aprofundar a história, acontece dois fatos aqui. Primeiro, de um urso e de um leão, que estava observando as ovelhas que Davi estava cuidando no pasto, que estava sobre a sua responsabilidade. Tentaram comer a ovelha, tentaram matar a ovelha, mas Davi tinha o quê? A confiança e a certeza que Deus é com ele. Primeira coisa que temos que quebrar em nós: temos que confiar em nós mesmos. Aí você vai falar assim: mas não tem que confiar em Deus primeiro? Não, irmão, Deus está conosco. Mas nós temos que confiar que somos capazes. Porque quem nos criou, criou com total sabedoria, capacidade e inteligência para vencer obstáculos e gigantes que se levantam em nossa vida. Davi falou: na minha casa, eles me têm como o menor entre eles, mas diante de Deus, eu me considero grande. O que aconteceu? Quando o urso tragou a ovelha, ele foi lá, pegou a ovelha, tirou ela, colocou em segurança e matou. O que o pastor fez? Foi lá, sentou, tratou da ferida, colocou azeite, foi cuidando daquela ovelha até a ovelha se recuperar. Aqui ele já estava sendo preparado para chegar aqui aonde eu e você acabamos de ler. Sabe por que você passa tanta luta, tantos problemas, que você às vezes questiona Deus? Por que, Senhor? Eu sirvo o Senhor há tanto tempo e vivo passando situações difíceis. A resposta está aqui. É porque Deus está te lapidando para que você realize algo maior diante da sua presença. Veio o leão e tragou a ovelha. Davi foi lá, tirou a ovelha da boca do leão e o matou. Aí ele, ouvindo este homem desafiar Israel, ele fala assim: quem é esse incircunciso para afrontar o Deus de Israel? Vou abrir um parênteses aqui hoje. Deus está sentado agora no trono, olhando para mim e para você agora. E Ele está esperando um Davi se levantar nesta manhã. Um Davi se levantar nesta manhã. Não importa o grau e o tamanho do gigante, mas se Davi levantar aqui nesta manhã, Deus vai te dar a vitória. O que aconteceu? Até que o menino apareceu, ele apareceu. Ele olhou e falou: quem é você? Para afrontar o Deus poderoso. Então vamos lá. Lições da luta de Davi contra Golias. Primeiro, o Senhor
estará com Davi. O Senhor está contigo. Na batalha que você está enfrentando, Deus é contigo. A Bíblia é tão tremenda, irmão, que se você pesquisar quantas vezes Deus é contigo, se eu tiver aqui errado, você pode levantar a mão aí e me corrigir na hora. Tem mais de 365 vezes que Deus diz assim: não temas, porque eu estou contigo. Um dos livros que é mais falado isto é o livro de Josué e o livro do profeta Isaías. Se você ver os primeiros capítulos de Josué, você vai ver que o primeiro capítulo, quase todos os versículos, Deus está dizendo assim: não temas, que eu estou contigo. Não temas, porque 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 eu estou contigo. Davi sabia que Deus estava com ele. Por isso que ele tomou a iniciativa de enfrentar Golias. 1 Samuel 17:37 diz assim: e disse mais a Davi: o Senhor me livrou da garra de um leão e das garras de um urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja com... Agora vamos aqui chamar a nossa atenção. De quem era a responsabilidade dessa luta? Quem era rei? Por que ele não foi? Porque o seu coração não ardia mais pela presença de Deus. Por que você tem visto tantos enganos em cima dos altares? Porque tem muitos pastores que não arde mais a essência e a presença de Deus. Aí ele começa a enviar outros. E Saul falou assim: vai, e o Senhor seja contigo. Só que tentaram preparar Davi da forma deles. Pegaram lá toda a coraça, né? De um soldado, de um lutador, de um guerreiro. Mano, colocaram um capacete, sem brincadeira. O capacete era quase do tamanho dessa caixa aqui de retorno. Ele era pequenininho. A armadura não cabia nele, porque ele era pequeno, magrelinho, franjinho. A armadura pesada. A espada era quase do meu tamanho. Imagina a espada na lateral da perna dele, né? Ele ia ficar assim, ó. Por quê? Não tinha apoio. Aí o Espírito Santo falou assim: você não vai lutar com as armas humanas. Eu vou fazer aqui uma inovação. Quem aqui já usou estilingue quando era criança? Quem aqui já matou passarinho, quebrou vidraça? Aí levanta a mão. Então você vai entender. Ele tinha um estilingue. Ou era chamado fenda. Aí o Espírito Santo fala com ele assim: você vai até um ribeiro, vai pegar 5 pedrinhas lapidadas pela água. Lapidada é o quê? Porque ela veio de longe. A água veio trazendo, ela veio batendo, cada batida que ela dava era lapidada. Sabe por que você está lutando assim? Porque Deus está te lapidando. Você vence um gigante aqui, já levantou outro. Tem fila de gigante, pastor Antônio. Você vence um aqui, já tem aquele exército de gigantes esperando. Aí ele vai lá e pega 5 pedrinhas. Coloca no bolso da sua veste. Aí o Espírito Santo fala assim: é com isso que você vai derrubar aquele gigante. Eu pergunto para você que somos inteligentes: há alguma capacidade de derrotar o gigante? Um homem que era guerreiro, um homem que tinha quase 3,20 metros de altura. Vamos imaginar aqui, mais alto do que essa torre aqui, não é? Um pouquinho?
3,5. Olha aí. Acima dela. Na viga. Imagina aqui, olha só, irmão, vou até descer aqui. Olha aqui. Ele olhava assim, ó. É assim que às vezes olhamos os nossos problemas, só que eu vou te dar a versão. Nós tiramos Deus Todo-Poderoso do trono, colocamos Ele assentado na cadeira e colocamos os nossos problemas no lugar de Deus. Às vezes você acha que o seu problema é maior do que Deus. Às vezes você está aqui nesta manhã e não acredita o suficiente que Deus é poderoso para mudar a história da sua vida, mudar a trajetória da sua história e escrever uma nova página. Davi desceu para o vale. Aí Golias olha ali e fala, meu Deus do céu, em Israel não tem guerreiro, mandaram uma criança lutar comigo. Aí ele começou a falar, ó, da mesma forma que Deus me deu vitória sobre o leão e o urso, Deus vai me dar a sua cabeça na palma das minhas mãos. Só que a diferença de Davi para mim e para você é essa. Quando ele estava diante do inimigo, o Espírito Santo falou assim, analisa da cabeça até os pés, porque você vai achar um ponto fraco. Ele começou a olhar a cabeça de Golias, capacete imenso, uma couraça no peito, uma mão um escudo, na outra espada, um cinto, aquela proteção na coxa, a bota vinha até a altura do joelho, todo equipado. Davi falou assim, mas ele está todo equipado. Não, o Espírito Santo falou, Davi, olha com calma. Aí ele começou a olhar de novo, começou a olhar da cabeça. Quando ele olhou, o capacete batia até o meio da testa. E a sua fonte estava desprotegida. Aí o Espírito Santo falou assim, ali é aonde você vai atacar e o inimigo vai cair e todos verão quem é Deus. Às vezes as pessoas olham para mim e para você e vê a situação que nós estamos enfrentando, ela acha que Deus não está vendo e não vai te dar vitória. Aí Davi pega a pedrinha, põe na tiradeira ou no estilingue e começa. Aí ele falou assim, ó, vou contar até 3. Quando zerar, você vai lançar a pedra. Quando ele lança a pedra, irmão, o gigante cai. Primeira coisa que ele teve, fé em Deus que traz coragem. Quem aqui acredita que Deus chama covarde? Deus chama covarde? Deus chama corajoso. Se você está aqui porque você é homem e mulher de fé e coragem, para lutar contra esses gigantes que estão se levantando contra você. 1 Samuel 17, 45. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Sabe qual foi a maior indignação de Davi? Não era porque Golias estava desafiando Israel, não, irmão. Golias estava afrontando o próprio Deus. E aquilo mexeu com Davi. Às vezes as pessoas estão te afrontando. Pela fé, por aquilo que você confia.
para ver qual vai ser a sua reação, para ver qual vai ser a sua atitude. E Deus também quer ver se eu e você realmente amamos. É muito fácil amar a Deus quando Ele está te dando tudo. Quando começa a passar momentos difíceis, as pessoas começam a se distanciar de quem? De Deus. Então vamos lá. Nós lemos o 45. Com Deus, você pode fazer o impossível se tornar possível. Lucas 1:37. Olha o que vai dizer Lucas 1:37. Porque para Deus nada é impossível. Por que você desistiu do seu sonho? Por que você está parando de lutar? Por que você está olhando para trás? Por que você está deixando o gigante se sobressair sobre você? Se a Bíblia está dizendo, porque para Deus nada é impossível. Tem um versículo que diz, tudo é possível. Tudo é possível. Se você crê em Deus, tudo pode se tornar possível. Mesmo que você olhe com seus olhos e não tenha visto a mudança, mas é possível. Então vamos lá. Desafio da situação de Golias. Problemas difíceis, que muitas vezes está acima da nossa capacidade de enfrentar ou vencer. Existem problemas na nossa vida que fogem da nossa capacidade. Quando foge da nossa capacidade, aí entra a intervenção de Deus. Como aconteceu aqui. O problema, a dificuldade que estava ocorrendo aqui nesse momento, era fugir do controle humano. Fugir até do controle de Davi. Mas ele sabia que tudo era possível para Deus. Ele sabia que Deus podia dar vitória a ele contra aquele gigante. Segundo, viver é enfrentar. Viva, enfrente o seu problema, o seu gigante. Olha lá, olha o que está escrito ali, ó. E Jesus lhe disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Temos a escolha, fugir ou vencer Golias. Agora vamos colocar aqui todos nós na mesma condição. Os nossos problemas, irmãos, vai conosco aonde quer que nós formos. Tem gente que fala assim, ó, eu vou mudar do Brasil para a Europa. Você só vai mudar de língua e país. Mas quando você chegar lá, a primeira mala que você abrir, ele vai falar assim, eu também cheguei. Não adianta você mudar de país. A mudança tem que vir de dentro para fora. A mudança tem que vir do coração. E a escolha é nossa. Vencer ou fugir. Israel teve a escolha. Lutar ou fugir. Escolheram fugir. Mas Davi escolheu o quê? Lutar. Mesmo que Davi fosse morto, ele lutou. E eu quero abrir um parênteses. Tem muita coisa que está dentro do seu coração e da sua mente que você parou. Muitos de nós temos sonhos. Sabe o que nos torna fracassados, irmão? Não é de você não conquistar o seu sonho. Não é do seu sonho não se realizar. Nós se tornamos fracassados se deixarmos de tentar. Você está tentando? Você está lutando? Porque mesmo se não dá certo, você vai poder falar assim, eu tentei. Eu corri atrás. Eu lutei. E Davi escolheu lutar.
desafios importantes que precisamos vencer, acreditar em si próprio. Muitas vezes se achamos como esses dois homens aqui, ó, Juízes 6:15. Dois homens que nós se sentimos como ele. E ele disse: ai, Senhor meu, com quem livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Opa, pera, isso aqui também aconteceu lá na casa de Jessé. Quem era esse homem aqui? Gideão. Mas quando Deus estava falando com ele, ele se sentiu pequeno. E hoje não é diferente. Quantas vezes Deus está falando conosco e nós se sentimos pequenos? Deus quer falar com pessoas importantes. Se você está aqui porque Deus te trouxe hoje, porque você é importante para Ele, e Ele quer mudar a história da sua vida, da sua casa, do que você está enfrentando. Se você crê, hoje é o primeiro dia da semana, vai se findar um outro mês e vai iniciar outro. Se você crê, você vai começar 1º de abril, não com mentira, mas com vitória, porque Deus vai mudar a sua história. Ele se sentiu pequeno. Dando sequência ali, se você for olhar, o anjo fala com ele: você é um homem valoroso, você é corajoso, mas eu sou menor. Talvez você está aqui hoje se sentindo menor. Davi era o menor, estava diante de um gigante. Outra lá e disse lá: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor, olha aí de novo, contigo, homem valoroso. Eu estou falando para mulheres valorosas, eu estou falando para homens valorosos, que Deus chamou porque você tem condição de ser mais que vencedor. Outro, Êxodo capítulo 3, versículo 11. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu? Olha só, irmão, as pessoas se desprezam a si próprias. Existem vários tipos de preconceito. O maior preconceito é quando nós não acreditamos em nós mesmos. Aí nós usamos do coitadinho, né? Ah, coitadinho. Ah, coitadinho, não é oi, coitadinho, não, irmão. Deus te capacitou. Você tem a coisa mais valiosa de todo este mundo que está no céu, na terra e debaixo da terra. Sabe o que é? É o Espírito Santo de Deus, o fôlego de vida soprado pelo próprio Deus. Você é valoroso. Quem sou eu? Que vá a Faraó. Quem era Faraó? Era o outro gigante Golias. Moisés não sabia falar, mas ele tinha graça. Talvez você não sabe falar, mas você tem a graça, a unção que faz a diferença. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Sabe por que muitas igrejas estão morrendo? Porque tem muitos pastores só na letra. Eu não tenho vergonha não. Quando eu estudava, a matéria que eu mais passava no vermelho era a tal da língua portuguesa. Ô língua abençoada é português. Então que você vai falar uma palavra, trava a língua. Então que você vai falar uma palavra, falta a letra. Moisés era pesado de língua, como eu e você somos. Mas Deus sabe que está aqui dentro.
Não é essa carne suja que eu e você carregamos, que ele está preocupado, não. É o que está dentro, que é precioso. É o que estava dentro de Gideão, é o que estava dentro de Davi, é o que estava dentro de Moisés, que era importante para Deus. E tire do Egito os filhos de Israel. O 12. E disse, certamente, olha aí de novo, está quase chegando os 366, né? Porque um a mais é por dia bissexto. Porque acrescenta mais um dia no ano. Aí Deus está dizendo assim, ó. E disse, certamente eu serei contigo. E isto te será por sinal de que eu te enviei. Sabe o que estava na mão de Moisés? Um cajado, irmão. Um pedaço de cajado que conduzia as ovelhas. Deus está precisando, né? Descer o cajado para corrigir as ovelhas, né? Tem muita ovelhinha em caminhos tortos. Igual tem uma musiquinha de criança. Os caminhos tortos. Andava no caminho torto, né? É mais ou menos por aí. Não vou tentar cantar, senão vai todo mundo embora. Porque a última vez que eu cantei, só Jesus sabe o que aconteceu. Ele está dizendo, eu te enviei, dando sequência. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Até aí. O que ele tinha na mão? Um cajado. Aí Deus falou com ele assim, vou te mostrar que eu sou com você. O que você tem na mão, Moisés? Um cajado. Ele falou assim, tampa no chão. Quando o cajado cai no chão, o que transforma? Numa serpente. Ele já assustou. Opa, quem é esse? Que eu ouço e não vejo, mas acontece. A sarça pegava fogo e não se consumia. O fogo não queimava ali a sarça, que simbolizava ali uma árvore seca, o fogo estava em volta dela, não consumia. Aí Deus falou com ele assim, por que você está com medo, Moisés? Do mesmo jeito que você jogou, pegue pela cauda, que você vai ver o que eu vou fazer. Quando ele pega na cauda da serpente, o que acontece? A serpente torna o cajado novamente. Aí Deus falou assim com ele assim, eu quero ir mais além. Pega a sua mão, abre a sua veste, enfia ela e coloca sobre o seu coração. Moisés, agora tira a mão e olha para ela. Quando ele olha, a sua mão tomada de lepra. E Moisés ainda estava se sentindo pequeno. Eu quero ser mais ousado. O que Deus já fez por você? Sabe de onde Deus me tirou? De uma celinha de 3x3. Eu nasci no berço evangélico. Eu acompanho a minha mãe na caminhada, desde pequenininho, já no ventre. Mas quando eu fiquei jovem, tomei caminhos errados, que me levou ao cárcere. E Deus mudou a história da minha vida. E hoje eu estou aqui. Eu quero que você olhe para mim. O que Deus faz na vida de um homem? Eu estava preso. Fui julgado no artigo 171. Estelionatário, infiançável, o único crime que não tem fiança. Você pode cometer qualquer crime aí que tem fiança. Hoje quem manda é quem tem dinheiro. Se tiver dinheiro, não fica preso. Eu cometi um crime, está aqui o nosso irmão. Ele vai me olhar e vai ficar olhando de lado e rindo. Está aqui o nosso irmão, para a honra e glória do Senhor Jesus. O Jonathan Perito. Ele conhece de lei e entende. É o único crime que não tem fiança. Estelionatário. Mas sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Quando eu estava preso, com cabelo amarelo, sem camisa, bermuda caindo, parecendo as partes íntimas, descalço. O Espírito Santo falou assim, quem disse para você que não tem fiança?
Aí ele falou assim, vou te levar lá atrás na história. Lembra quando Jesus estava sendo cravado na cruz? Que ele fez toda a trajetória que se iniciou no Getsemane, quando ele começou a suar sangue. Ali já foi pago o preço do seu processo, do seu crime. E quando ele está na cruz e fala, Pai, está consumado, foi pago a minha liberdade. E hoje eu sou livre. Hoje eu ando de cabeça erguida no bairro que eu moro. As pessoas que andaram comigo no passado me respeitam, porque viu quem eu era e vi quem eu sou hoje. Quando Deus entra na sua vida, as pessoas têm que ver a diferença, porque tem muito cristão que só muda a parte de fora, mas por dentro ele continua o mesmo. Quando Deus encontrou com esses homens, tudo mudou. A Bíblia vai dizer que quando Moisés desceu do monte, o rosto dele brilhava mais do que o sol de meio-dia, e ninguém conseguia olhar para ele de tanta glória. É o que Deus quer fazer comigo e com você. Nos revestir de poder, de unção, de graça, para chegarmos até o céu. Disse, muitos não conseguem vencer o desafio da vida por se enxergar pequeno e não acreditar em seu potencial, sua capacidade de vencer. Eu vou te dar um versículo na Bíblia que vai te encorajar. Talvez você já leu ele mais de milhares de vezes, mas não prestou atenção. Romanos 8,37. Olha o que vai dizer para mim e para você. Mas, preste atenção. Se você pegar esse versículo, a irmã Cláudia ali, que é mais capacitada no estudo do que eu, pode me ajudar. Se você olhar, mais do que a metade desse texto está todo no plural. Então vamos aqui chamar a nossa atenção. Não existe nada na nossa vida que Deus não possa fazer. Você crê nisso? Olha o que está dizendo. Mas em todas, já começa plural. Ele não especificou, ó, você só vai ser vencedor no trabalho. Ou você vai ser vencedor só na saúde. Não, todas as situações que você estiver enfrentando, ou vivenciar, ou ainda vai enfrentar, você já é vencedor. Estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quem nos ama é Deus Todo-Poderoso. Gigante, vencer os obstáculos da vida. Ser vitorioso, irmão, não é fácil. Temos que vencer os obstáculos. Existe uma competição, que é uma competição de obstáculos. Os atletas têm que correr e ao mesmo tempo saltar. Correr e saltar. Assim é eu e você, irmão. Na vida cristã, temos que vencer os obstáculos e muitas vezes temos que pular. E às vezes onde pulamos não tem chão, mas aí entra o quê? A destra da minha justiça, que está estendida a mim e a você por Deus. Vamos lá. Marcos 5, do versículo 25 ao 29. Eu só vou ler o 25 para me ganhar tempo, porque o relógio acelerou. Certa mulher que havia 12 anos, só até aí. Esse era o gigante dela, irmão. Ela já nasceu com esse problema. Ela carregava esse gigante 12 anos. Imagina que, é porque eu esqueci de anotar. Multiplica 12 anos vezes
365 dias, quanto que vai dar que essa mulher perdeu de sangue? Olha quanto tempo o gigante afrontou esta mulher. Gigante que atormentou 4.380 dias, sangrando sem parar. Às vezes nós perdemos um pouquinho só de sangue e já desmaia. Os homens homem, tem gente que fala assim, homem é macho, mas quando vê perder sangue, ele fica branco, ele fica pálido, ele soa, ele desmaia, ele fica com medo. É a mulher perdendo 4.380 dias sangrando. Você é inteligente, irmão. Imagina como estava o físico dessa mulher. Perdendo sangue. Ela estava anêmica, fraca, mas ela não desistiu. Ela olhava para o gigante e falava, você está me atormentando há 12 anos, mas eu vou ser mais que vencedora. O que ela fez? Ela encontrou com Jesus e Jesus mudou a história dela. Quando ela tocou em Jesus, o atormento do gigante caiu por terra, em nome de Jesus. Imediatamente ela foi curada, ela foi sarada e transformada. Para vencer o gigante, teve que superar o obstáculo. Você está superando o obstáculo? Desafio de viver uma vida em abundância. João 10:10. O que é a vida de abundância? É você ser cheio do Espírito Santo. Tem muita gente que acha que a vida de abundância é você ser rico, né? John, vai lá fora que eu vou te mostrar a Porsche que eu estacionei lá fora. Tem muitos que estão assim, irmão. Aí ele acha, estou cheio de Deus. Olha aqui, irmão, o que está acontecendo dentro da igreja? O ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Tem muito crente que está perdendo tudo. 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 O ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Mas olha a diferença de quem tem o Espírito Santo. Eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Davi era rico quando iniciou o ministério. Moisés era rico quando iniciou o ministério. Gideão era rico quando iniciou o ministério. Sim ou não? Mas eles tinham abundância que falta em muitos hoje. Que é a presença, a essência. Você pode ser pobre financeiramente, mas você tem a maior riqueza, que é o Espírito Santo, que te dá paz, que te ajuda, que caminha contigo, que te levanta todos os dias pela manhã, que está caminhando com você e entrou hoje aqui de mão dada contigo e vai sair de mão dada de novo. Vida com abundância é ter a presença do Espírito. Que adianta você ganhar o mundo inteiro? Tem gente que só está assim, ó. Me dá um culto aí só para me testemunhar. Por que ele não pede um culto para testemunhar a glória de Deus? Para ele chegar e falar assim, ó irmão, eu quero falar para você. Eu estava andando na rua, eu vi uma pessoa dormindo no passeio, e quando eu passei por ela, o Espírito Santo veio sobre mim, mandou eu orar para ela, e naquela hora ela foi liberta, transformada, curada. Você vê alguém dando seu testemunho na igreja? Não, só quer contar a bênção. Abundância faz a diferença e a transformação acontecer. Jesus era assim, ele tinha vida em abundância, por isso que essa mulher foi até ele. Ela falou assim, se eu só tocar no vestido dele, eu serei curado. Davi foi um verdadeiro cristão. Será que somos verdadeiros cristãos?
Tem gente que vai aí fora, encontra você e fala assim, aquele fulano lá da sua igreja, aquela mulher lá da sua igreja, misericórdia, eu não vou lá de jeito nenhum. Porque se você vê o que ela faz aqui onde ela mora, irmão, eu vou te mostrar que nós somos a carta de Cristo. Nós somos a carta de Cristo. E as pessoas estão lendo a nossa vida para ver se Jesus está. Então vamos lá. Temos que ser verdadeiros cristãos. Davi foi um verdadeiro cristão. Ele teve desafios? Teve. Davi teve problema na família. Davi teve tantas coisas que eu e você passamos hoje. Mas ele venceu. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2 e 3. 2 e 3 diz assim: vós sois a nossa carta. Quem é a carta? Quem está dizendo isso aí? Vós sois, está no plural, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, dizendo, vós sois a nossa carta. Eu e você somos a carta de Deus aqui na terra. Eu e você somos embaixador de Cristo aqui na terra, para proclamar o verdadeiro evangelho, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não por tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então, cuidado, irmão, porque as pessoas estão lendo a carta que você representa. Davi derrotou o gigante Golias por 3 motivos. Primeiro, fé, coragem, convicção de que Deus dá a vitória em nome de Jesus. Davi acreditava no poder de Deus e que Ele é o Senhor das batalhas. Você acredita que o Deus é o Deus das suas batalhas? Você acredita que Ele peleja por você? Tem pelejas, irmãos, que não é para eu e você lutar. Eu já preguei aqui sobre esse texto, que fala que tem pelejas que quem vai pelejar por nós é Deus. Tem coisas que não é para você lutar. Tem coisas que é para Deus fazer. Para você ver o extraordinário acontecer. Convicção de que a vitória vem de Deus. Davi acredita e acreditava que a vitória não dependia da força física, mas do poder de Deus. Outro erro que cometemos. Tem gente que fala assim, tudo que eu tenho veio das minhas forças. Então vamos lá. Você, sim, se faltar oxigênio no seu cérebro durante 40 minutos, você consegue sobreviver? Hein? Hein? Então nada que temos vem da nossa força. Quem nos dá a vida é Deus. Certo? Para eu conquistar, eu dependo primeiro de quem? Da força de Deus. O que é a força de Deus? A vida está em mim. Aí agora vai cumprir a conquista, que é o Salmo 128, que vai falar aqui, toda sexta-feira nós lemos. Vou te mostrar aqui, que nós dependemos da vida de Deus. Olha lá, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho da tua mão, feliz será e te irá bem. Até aí. E tem gente que você vê aí com arrogância. Eu faço. Tudo que eu tenho foi eu que fiz. Não, irmão. Deus é o Deus que mata e o Deus que dá vida. Quantos deitaram ontem com muitos sonhos para fazer hoje e morreram?
vou ser mais ousado. Quem disse que eu e você vamos chegar até meia-noite? Quem aqui pode bater no peito e falar assim, eu vou chegar até meia-noite e vencer mais um dia? Então nós somos dependentes de Deus. Tudo dependemos de Deus. Aí eu vou te mostrar outro versículo. Buscai o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se eu busco Deus em primeiro lugar, tudo aquilo que eu preciso, Ele vai o quê? Me acrescentar através do quê? Do trabalho das minhas mãos. Conclusão. A história de Davi e Golias nos ensina que com coragem, fé e confiança em Deus e ações ousadas, podemos vencer os gigantes espirituais em nossa vida. Assim como Davi, somos capacitados por Deus de vencer todos os gigantes, problemas e dificuldades que enfrentarmos. Que Deus nos abençoe e nos guia em todas as nossas batalhas. Quando Deus tirou a nação do Egito, ninguém saiu correndo. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de decência. Deus é um Deus de sabedoria. Ele chama Moisés e fala assim, faz uma divisão das 12 tribos. Você vai dividir cada tribo pelo seu povo e todos vão sair com um exército bonitinho. Você vai estar na frente e eu na sua frente. Olha como é que é legal. Atrás o povo, no meio Moisés, na frente Deus. Sabe o que o povo está fazendo hoje? Deus atrás, as suas prioridades na frente. Eu falei aqui sexta-feira, as pessoas querem ter e não ser. E eu te dei o exemplo na sexta-feira de 7 pessoas que preferiram ser. Muitos deles tinham, mas não era suficiente. Precisaram perder tudo para ser. Será que eu e você vai precisar perder tudo para ser? Tem gente que tem muito. Mas pode chegar uma hora de Deus tirar tudo para ele ser. Porque Deus te ama mais do que tudo que você tem. Amém? Eu não sei o gigante que você está enfrentando. Mas se você crer e usar coragem, fé e convicção, Deus vai te dar vitória. Não existe gigante que perdura para sempre. Vai ter uma hora que o gigante... Quando Davi deparou com Golias, Deus mandou dar ordem, acertou a pedra. O que aconteceu? Caiu um homem de 3 metros de altura. O que Davi fez? Davi sobe em cima de Golias, tira a espada que estava desembanhada na sua perna, corta a cabeça dele, coloca na bandeja e fala assim, vai lá e avisa Saul que o seu medo cessou. Que o gigante cessou. E fala para Saul que o Deus Todo-Poderoso continua sendo Deus de Israel. Deus continua sendo seu Deus? Ou você adora Ele quando Ele te dá? Adorar é quando perdemos. Adorar é como estamos sofrendo. Isso que é adorar. Isto que é ter Deus na vida. Porque quando vai bem, é muito fácil. Fica de pé. É Provérbios que fala que é melhor estar na casa de luto do que a casa de festa? Provérbios? Ou é Eclesiastes? Eclesiastes? Se você achar para mim, antes de nós ler, vamos ler ele aqui, antes de orar para a gente ler. Por que Deus mandou você estar na casa de luto? Por quê? Hein? 7:2. Olha só.
É melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Porque naquela está o fim de todos os homens. E os vivos o aplicam ao seu coração. Amém? Olha só. Quando você vai no velório, foi esse mês agora, né, que nós perdemos 2 entes queridos, não foi? Esse mês agora que está terminando. Quando você está no velório de quem você ama, e você vai despedir dela ou dele, você senta e fica olhando para o esquife, onde a pessoa está sendo velada. E você começa a refletir toda a sua vida. Aí você fala assim, e se fosse eu, agora, para onde eu irei? Agora eu vou te dar outro exemplo. Se você está numa casa, rola música a noite inteira, festa, comida, bebida, tudo. Você vai lembrar que existe Deus? Não. Por quê? Você está se satisfazendo do prazer que cabe à sua carne. E ela não vai deixar você raciocinar o que pode acontecer após você sair daquela casa de festa. Mas quando você está na casa de luto é diferente. Porque você se imagina assim, e se eu sair daqui agora e acontecer comigo? Quero deixar esse último versículo para você meditar o domingo inteiro.